Oi, 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 gente. Boa noite novamente. Vamos entrando. Boa noite, Luana. Geodata Engenharia, Danilo, Wes Amorim, Adriano, Isaías. Volta, Ricardo. Luiz, Thalia. Vamos lá, o Ricardo entrou. Eu vou solicitar aqui. Oi, Luana. Estamos aguardando aqui o Ricardo. Parabéns, pessoal. Várias gente bacana entrando aí. Muita gente das antigas também. E aí, Pronto. pronto. Deixa entrar mais gente, né? Que a gente terminou lá com 100 pessoas. Acho que Aham. quando tiver 70 aí a gente continua, né? Que aí até Tá dá um certo. Eu tempo já pro pessoal até, ir entrando. já até publiquei Ah, o IGT, o primeiro no IGTV. Tá indo, né? Deve estar indo. é, Aí o pessoal assiste lá. Tá entrando o pessoal é, aqui. tá, tem 46 aí. Uhum. Consegui conectar aqui meu fone também. Tá ótimo. Pessoal, mandem Então eu as tô ouvindo perguntas melhor. novamente para me perguntar, porque sumiu tudo aqui. Aí o Ricardo vai continuar no questionamento anterior. Eu já faria a próxima. Hum. Eu estava lendo, era do Lucas, né? Mas não deu tempo para anotar. Manda aí, Lucas, novamente tua pergunta. Tem uma outra pergunta que tu anotou para a gente começar. Não, foi a da Daniela Barros, né? Era sobre a questão do cartorário. Eu nem sei se foi, é porque o pessoal tá Foi a mandando última, aí, tá peraí. difícil anotar. Foi Foi, né? Tu quer continuar a última. falando? Tá com 65. Pronto, deixa eu falar aí dos cartórios, né? Que tem muito oficial registrador aí vendo a gente. Eu acho interessante também, né? Porque isso faz parte também da agrimensura, né? Isso. Eu gostaria de dizer, porque assim, a gente lá, né? A PEAG, o INCRA, o CREA, a ANOREG, no começo do ano, em fevereiro, a gente fez uma reunião para tratar sobre a unificação de material a ser entregue ao cartório, né? Assim, então, o Uhum. material ele está sendo feito, né? Lá pelo núcleo de regularização fundiária, né? Onde a gente faz parte lá, né? Para tratar sobre o assunto de regularização fundiária no Piauí, né? No estado do Piauí, né? É uma iniciativa do Tribunal de Justiça que a gente lá ajuda lá o consultor lá, né? O Richard. Eu não sei se o Richard até está aí vendo a gente, não sei. Não sei, não vi, né? Ele entrando nem nada. Não vi também. Mas mandei o convite para ele também, da live da gente. Pois bem, aí o juiz corregedor lá, né, que é o vice-corregedor, né, o Mário, ele ficou de redigir para a gente um texto para ser formulado ou de, não sei qual é o modelo que vai sair, mas pode ser tanto de provimento como pode ser também uma circular, né, para todos os cartórios, dizer, ó, cartorários, nessas situações assim, 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 vocês vão proceder dessa maneira, Para padronizar, né? para padronizar, entendeu? Assim, você, Daniel, participou lá das duas reuniões, né, que foram muito boas, entendeu? Uhum. E assim, eu acho que assim, o Piauí ele avança muito com isso, entendeu? Com essa criação desse núcleo lá de regularização fundiária dentro do Tribunal de Justiça, né? Que, assim, se a gente evita conflitos agrários antes, vai ser muito mais barato para o Estado, economizando para ter ações judiciais no futuro, né? E Uhum. se a gente pega na raiz aqui, pronto, a gente vai embora. E, assim, o profissional, ele atua no estado inteiro. Aí ele vai num cartório, vai lançar as peças e
E assim, E um pede mas uma no coisa, no cartório. outro pede outra, né? Exatamente. Uhum, Não, aí não, a gente unifica. Que é o seguinte, porque assim, não é nem entendimento. Lá, é só aplicação dos normativos e isso aí, entendeu? Não tem o uhum. que inventar, não tem o que interpretar com isso, entendeu? É isso. Vamos lá, para mandar a pergunta aí? Mandaram, falaram aqui, ó. Ricardo foi nosso aluno do curso de topografia com drones, experiência ímpar na área de geo e incro aí, Ricardo, para você. Lá na É, Geodata, lá em Fortaleza, né? É o Paulo aham. Henriques aí, né? Abraço aí, Paulo. É o Jonathan. Uma pessoa com escritura sem título pode fazer um processo de regularização de outra área para emissão de título? Pode repetir aí, Daniela, por favor? Uma pessoa com escritura sem título pode fazer um processo de regularização de outra área para emissão do título? É meio confuso, né? Eu não entendi direito aí, se Uhum, eu puder melhorar aí, mas eu vou dar mais ou menos uma explicação nesse sentido. Seguinte, lá no CIGEF tem uma ferramenta, quer dizer, tem uma situação de certificação do imóvel que você coloca área titulada não registrada. Por exemplo, por uhum, exemplo, a pessoa recebe um título do Estado, né? Como é que ele vai registrar se o imóvel não está certificado, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai lançar lá no sistema, corre para certificar e o oficial registrador vai no CIGEF e altera essa situação do imóvel, né? De área registrada, desculpa, de área titulada não registrada para área registrada, né? Após ele registrar. Por exemplo, ele tem uma sentença de uso capião, por exemplo. uhum. Ele vai lá, certifica o imóvel e vai para o cartório e registra. E o cartório faz essa alteração. O cara tem uma folha de pagamento lá de trás, lá do lado da marcação da data. Ele tem uma folha de pagamento. Aquele título ele é passivo de registro. Como é que ele vai registrar se o imóvel não está certificado? Tem esse método, tem essa oportunidade de fazer isso. Por bem, aí se ele cair numa auditoria, pô, é uma área, como é que é a situação? A área titulada não registrada. Aí o que é que o analista lá do INCA vai pedir? O título. Aí é o título lá do Interp, lá que o Interp deu para ele, ou é a sentença de uso capião, lá, a sentença de uso capião, não é protocolo lá do que ele entrou com os capião e já tem a área certificada. Não, negativo. É a sentença. É a certidão de folha de pagamento lá do lado da marcação da data, entendeu? Se ele tiver isso aí, beleza. Então, ele pode fazer isso como artifício lá para o cartório registrar a certificação, né? E depois fazer o requerimento de registro, alterando a situação do imóvel. Certo? Ok, certo. O Derivan está perguntando aqui, Ricardo, em um desmembramento para fins de inventário, onde existe uma estrada local, posso certificar a estrada como uma parcela que, acho que ela compõe a área do imóvel? Vou refazer a pergunta. Em um Certo. desmembramento para fins de inventário, onde existe uma estrada local, posso certificar a estrada como uma parcela que ela compõe a área do imóvel? Seguinte, se aquela estrada cortar o imóvel e levar a qualquer outra localidade, aquela estrada, ela já é um bem público, né? Então não faz parte do imóvel mais. Então, assim, se a estrada, veja bem, se a estrada ela corta e é usualmente para, utilizada A para sociedade? a sociedade em si, é. Então aquele imóvel já é um bem público, não faz mais parte do imóvel. Mas agora, se for uma estrada de acesso dentro do imóvel, não, aí a estrada pertence ao imóvel, Uhum, certo? tá, entendi. O Danilo César.
Quais as peças técnicas que devem ser enviado em anexo no pedido de cancelamento para fins de desmembramento? Bem, é basicamente o que a gente pede para fazer uma fiscalização, né, uma auditoria. É o registro imobiliário da área, os dados brutos lá do levantamento, né? Se houver ponto virtual, ele dizer, fazer um relatório dizendo como é que ele chegou àqueles pontos virtuais, entendeu? É importante dizer também assim, que para o profissional que estiver fazendo um processo de referenciamento, para ele incluir na atividade, lá na RT dele, assessoramento remoto, não só de referenciamento. Ele inclui lá assessoramento remoto, entendeu? Porque ele é responsável também por produção daqueles vértices de assessoramento remoto. Certo. Entendeu? É basicamente isso. Assim. Qualquer outra coisa, observe muito, sempre digo, o mais importante do credenciado é ver aquela bolinha amarelinha com um número lá na página dele do CIGEF, lá, as mensagens, aquela bolinha laranja lá, do lado do nome dele. As do lado notificações. do nome do profissional, as notificações. Aquilo ali é a coisa mais importante que tem. Porque ali é por ali que você vai ser notificado. Certo. Bom, o Lucas mandou aqui a pergunta. Ó. Circulou um decreto no Tocantins que o levantamento deveria ser feito de cada matrícula no caso da unificação. A norma diz que pode ser feito já o GEL da área total apenas. Houve uma nova consideração a esse respeito? Por bem, assim, por parte do INCRA, não teve. Entendeu? Assim, a gente é a favor do, assim, o proprietário é dono daquela área, ou daquelas áreas, ele certifica o imóvel dele do jeito que ele quiser. Mas lá no cartório, o cartório ele vai aceitar ou não, né? Isso aí já é mais parte de legislação do cartório. Né? Isso aí, o INCRA não. O INCRA, assim, se ele tiver interesse de remembrar as áreas, ele tem várias matrículas, né? Veja bem, olha o conceito de imóvel, como é diferente as coisas. Para a Lei 6.015 e para a certificação do CIGEF, o conceito de imóvel é aquele que a propriedade imobiliária ela é um imóvel. Não, um imóvel não pode, beleza. Pro registro imobiliário, e para o INCRA na certificação, cada registro imobiliário, cada matrícula é um imóvel. Já para o Conselho do Estatuto da Terra, que é para o CCIR, para o CAP, para o ITR, não. O imóvel é aquela áreas contínuas de mesma atividade agropecuária, que assim, um imóvel pode conter várias matrículas, entendeu? Então, o CCIR é um imóvel com mais de uma matrícula. Não, no CIGEF, a propriedade imobiliária é uma parcela. Tá compreendendo, Daniela? Isso aí que eu acho. É isso, entendeu? A diferença. Então, assim, se o proprietário tiver interesse de fazer remembramento, para a gente, ele pode certificar junto já, não tem problema nenhum. Agora, lá no cartório, não. Aí o cartório já tem que haver esse entendimento, né? Tá. O Jorge fez uma pergunta aqui. Como proceder se o imóvel se encontrar na divisa de 2 municípios? Uma boa pergunta. Seguinte, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma planta informativa para o cartório, dizendo quanto tem de área em cada município, entendeu? Na certificação, como é que você faz? Nada. Você só indica que está em 2 municípios. Mas não certifica uma parte do município e a parte do outro. Jamais fazer isso. Entendeu? Tem que retratar a situação do imóvel. Entendeu? A situação do imóvel. Não pode fazer esse tipo de diferença. Aí o que é que vai haver? O cartório, que a situação jurídica só vai ser de uma comarca, né? Que receber, ele pega e comunica ao outro cartório que tantos por cento faz parte daquele município, né? E o outro cartório lá, o que ele vai fazer com essa informação? Ele vai abrir uma matrícula também. Isso aí até é uma coisa de registro imobiliário, né? Não é nem
certificação propriamente dita, entendeu? Entendi. Então, para certificação não vai alterar nada, só vai ser 2 parcelas. Não, na certificação vai ser uma parcela só, Uma parcela. entendeu? Uhum. Uma parcela. Entendi. Agora, vai ter que ser informado para o cartório quantos por cento vai ter, né? Uhum. Certo. Danilo César. Já deve ser enviado os arquivos em formato Hynix, projeto em DWG, ART, TRT? Repete aí, Daniel, por favor. Eu acho que isso daqui deve pertencer a outra pergunta. Deixa eu ver se eu entendi direito. Ó. Já deve ser enviado os arquivos em formato Hynix, projeto em DWG, ART ou TRT? Deve ser mandado aonde? Eu também tô... Assim, é importante que todo requerimento que você faça, você mande isso aí, né? Porque se o analista quiser mais coisa, ele vai pedir, né? Acho que ele está só confirmando pela pergunta, né? Não sei isso aí. A Simone está perguntando aqui, o que fazer quando o imóvel levantado estiver sobreposto ao imóvel já certificado, sobreposto a Parque Nacional e onde requerer o cancelamento? Isso já foi comentado, mas é bom ressaltar, acredito que ela chegou agora, né? Eu vou falar sobre o que sobrepõe aos parques nacionais, né? Tá. Quem faz essa análise não é a gente, não. Quem faz essa análise é o ICMBio. Entendeu? O ICMBio ele faz essa análise lá. Não é a gente que faz, não. Um imóvel que está sobrepondo o outro, então você está num litígio, né? Se você está num litígio, então você tem que comprovar que aquele imóvel ou está localizado no lugar errado, está no local errado, ou se o imóvel ele contém erro de geometria, ou se o imóvel tem matrícula cancelada, né? Basicamente esses três itens que faz a gente cancelar uma certificação. Certo. O Odilânio está perguntando, qual o drone recomendado para certificação? Aí... mais para... Deixa eu falar aqui. É o seguinte, em fevereiro de 2018, a gente que eu digo INCRA, né? A gente lançou uma nota técnica, tipo um anexo, né, da norma de certificação, para certificar usando drone, né? O que é que acontece? Se a pessoa tiver curiosidade, ela até pesquisa aí essa nota técnica lá, já referenciamento com drone, né? Assim, a gente não especifica o tipo de drone, né? Especifica o método que você deve usar, né? Aí o drone é com você. Só o método, né? Lá, aí a esse para outra live aí, eu acho. Não dá nem pra gente... né? É tanta coisa, e é uma legislação um pouco extensa, entendeu? E assim, mas assim, eu acho que não compensa muito fazer com drone, não, entendeu? Porque há muitas limitações e você não ganha tempo, você perde tempo. Eu acho assim, beleza, a tecnologia é fantástica, mas para outras coisas, para certificação, para georreferenciamento de imóvel rural, não. Mas para vértices tipo M, né, ainda é necessário a presença do profissional lá, né? Exatamente. Certo. A Prisma Topografia. Boa noite a todos. Daniela, pergunta para o Ricardo sobre um imóvel que está situado em mais de um município. Teria como fazer um geo para cada área correspondente àquele município? Já até foi respondido, né? Só resumir aí, Ricardo. Não pode, né? Tem que certificar o imóvel completo, né? Aí o cartório você vai informar as porcentagens, né? E também para fazer o CCIR que precisa de porcentagem de área em cada município. Entendeu? Lá quando for fazer a atualização cadastral também. Danilo César. O que deve ser enviado quando o levantamento foi feito pelo método RTK e o aparelho não gera arquivo para transformar em Hynix? Deve ser enviado apenas o ajustamento em TXT? Não. Você tem que dar um jeito dele gravar o arquivo. Não tem jeito. Você só vai comprovar que fez aquele levantamento com o arquivo.
Infelizmente, Conveniência. tem que ter o arquivo bruto. Uhum. Isaías, Ricardo, como seria a atuação do INCRA em questões de uso capião urbano e rural? O urbano, o INCRA não se mete, né? O INCRA só é parte rural, né? Os capião, assim, para a gente só chega se a gente tem algum interesse na área, né? E para verificar se aquele imóvel é objeto de desapropriação, se aquele imóvel se sobrepõe a outro imóvel na base de dados do INCRA, e só, acho que só isso. Uhum. Foi isso. Maria, para regularizar o lote do desmembramento de associação, são necessários quais documentos para certificação? Repete aí para mim, por favor. Para regularizar o lote do desmembramento de associação, quais são necessários os documentos para certificação? Pronto, é a mesma coisa de um desmembramento qualquer. Uhum. É o mesmo passo a passo, entendeu? Você não tem nada específico, não, entendeu? Nada específico. No caso, A seria mesma coisa de um feito desmembramento. o gel da área total, né? E depois. Total, e depois gel das parcelas, entendeu? Assim, o processo completo, né? Certifica o perímetro do imóvel, vai no cartório, registra esse perímetro, depois você volta, faz o parcelamento das áreas, né? Georreferencia ela, lança no sistema, a gente vai cancelar a área total e vai ficar só as parcelas. Aí Entendi. pronto, aí tá pronto para fazer os procedimentos de registro. Entendeu? O Odilane fez a mesma pergunta: qual a configuração de um drone essencial para gel de certificação? A Maciel, o Maciel, desculpa, Maciel. Abraço, Ricardo, fera na agrimensura, mandou um abraço. Pessoal de Altos, boa noite, bem-vindos. Pessoal da APAESP de São Paulo, boa noite. Lu Cleison, podemos certificar o INCRA uma área de posse? Não se certifica a área de posse. Entendeu? Não se certifica. Lá no manual é bem explícito isso. Não se certifica posse. Entendeu? Camilo Carvalho, estou com um imóvel no município de Pimenteiras, que está na divisa de 2 municípios subordinados a comarcas diferentes. Como proceder? Eu acho que até falei, né? Ele vai fazer aquele procedimento lá de certificar, uma certificação só, e o cartorário que pegar vai comunicar ao outro cartorário que existe tantos por cento dentro do município que ele é responsável lá pela comarca. A Carolina tá travando. Pessoal, tá boa a conexão? Tá travando aqui para vocês? O Marcos Renan, no caso, os dados dos limites do município do IBGE não bate com a realidade. Tem que requerer um laudo do INTERP? Pronto, essa pergunta é excelente. Seguinte, o dado do IBGE pode não retratar a realidade, mas oficialmente ele equivale, entendeu? Não tem esse negócio assim, mas aqui sempre foi esse município. Não tem isso não. Isso é o que vale, o limite municipal que vale é o do IBGE, oficialmente do IBGE. Isso só é alterado através de decreto-lei, lá na Assembleia Legislativa Estadual, entendeu? Então, se o município tiver prejudicado e tudo mais, tem que ir nos deputados e dizer, tá errado. Vai lá com o município vizinho, realmente é por aqui. E alterem a lei que faz a divisa de município, entendeu? A oficial é a que vale a do IBGE. Inclusive, até a comissão lá na Assembleia Legislativa estava vendo essa questão do litígio. E aí foi comentado justamente essa questão dos dados do IBGE, né? Mas aí tem que ser através de lei, né? Eles estão organizando lá a situação, né?
O Luiz de Júnior, no caso de um imóvel cortado por uma estrada que gerou duas parcelas, o registrador irá abrir a matrícula para cada parcela? Sim, sempre. Toda vez, lá o que eu diz lá, toda vez que, que o imóvel for descontinuado e gerar duas parcelas, né, ele vai ter que abrir duas matrículas diferentes, né, um para um lado e para o outro. Significa dizer que se trata do mesmo imóvel rural, ou de imóveis rurais diferentes? Não, porque aquele imóvel, historicamente, é um imóvel só, entendeu? Então vai possuir o mesmo CCIR, vai possuir tudo, desse jeito, dessa forma, né? Não vai ser criado nenhum CCIR diferente para uma das áreas, né? Mas a abertura de matrícula é fundamental, né? Assim, para você ter uma ideia, se tiver mais de uma, como é que se diz? Mais de uma, quer dizer, só uma parcela, se tiver só uma parcela, se você certificar e o registrador for lá fazer o registro da certificação, vai ter que ser encerrada aquela matrícula anterior, aquela matrícula atual, para ser aberta outra matrícula, entendeu? Sempre é assim. O Raimundo Souza. E se o cartório pedir para desmembrar o imóvel em municípios, o que deve ser feito? Não deve ser feito. Você entra lá no INCRA lá que a gente pede a nota devolutiva do cartório, que a gente vai resolver essa questão. Ok. Engenheiro Adriano Silva. Como proceder quando o imóvel tem posse, mas não tem CCIR? Fazer o CCIR dele de posse, né? O CCIR são de três tipos, né? Posse por simples ocupação, posse e ajuste de título e registrado, né? Só fazer. Ele ir no sindicato ou então num ente que consiga proferir a declaração para ele fazer, né, o CCIR dele, a declaração dizendo que se trata ali de posse, né? Certo. O Félix Milhomem. Olá, boa noite. Sobre a regularização fundiária urbana, a prefeitura apoiando. O primeiro passo solicitado pelo dono do cartório, nesse caso, foi o GEL da cidade. Isso procede? Eu não sei dizer porque se trata de imóvel urbano, né? O INCRA só é imóvel rural, entendeu? Aí isso é o seguinte, se o perímetro urbano do município, ele já foi destacado já do patrimônio público, quer dizer, nem destacado, né? Porque continua sendo público, né? Mas se ele foi destacado da gleba maior, né? Da data, eu não sei, né? Aí como é que procede esses casos, porque realmente a certificação de imóvel de referenciamento que a gente está tratando aqui é de imóvel rural, exclusivamente de imóvel rural. No caso, teria que ir na prefeitura, né? Na secretaria. Não é nem prefeitura, tem que ir no Ministério das Cidades, porque tem que ser uma coisa igual para todo mundo, né? Porque aí você chega na secretaria de município desse, ele vai lhe falar uma coisa, você vai em outra secretaria de município, ele diz outra coisa. Então tem que ser algo maior, né? Tem que ver aí como é que faz pelo Ministério das Cidades, né? Ok. Danilo César. Para fazer a averbação do GEL, o cartório tem que gerar uma nova matrícula ou ele pode usar a mesma? Pronto, já falei isso aí também, né? Tem que fazer sempre uma nova matrícula, né? Deusimar, boa noite. Em uma propriedade rural que tem todo o seu perímetro estrada carroçável municipal, quem devemos colocar os confrontantes? Boa noite, Deusimar. Pronto. É aquele negócio que eu falei, né? Limite é uma coisa e confrontante é outra coisa. Entendeu? Aquele negócio. Se você tem um imóvel rural cortado por uma estrada estadual, federal, municipal, pronto, você tem um confrontante, né? Mas se você tem uma estrada carroçável que ela é de bem público, o seu confrontante é quem está após a estrada. Conforme você está no começo, né? Exatamente. Vamos lá.
Rodrigo Pontes. Sobre esse caso, e que a lei de regularização fundiária prevê a certificação da área objeto de regularização. Acho que aqui foi uma afirmação baseada em algum comentário seu, né? Pode ser. O Cruz Engenharia. Sobre imóveis rurais que têm parte da sua parcela dentro de áreas urbanas. O que é que o INCRA indica? Não, é o seguinte, nos casos que o imóvel rural, ele, quer dizer, a expansão urbana já tomou aquele imóvel rural, é interessante para o proprietário, ou não, se ele não quiser também, fazer a descaracterização parcial ou integral daquele imóvel, entendeu? Que aí, provavelmente, se o imóvel urbano, se a expansão urbana, o perímetro urbano, já alcançou aquele imóvel rural, é interessante para o proprietário, para ele, sei lá, ele vai ter interesse de fazer um loteamento, uma coisa assim. Aí ele tem que fazer a descaracterização de imóvel rural, né? Quem faz a descaracterização de imóvel rural é o INCRA também, lá no cadastro rural. Bem simples também, não tem nada de outro mundo, não. Ok. Ricardo, aqui acabou as perguntas. Acho que o pessoal Acabou? não tem mais nenhuma Contou dúvida, ou também, né? talvez não falou mais nada, né? Mas a gente espera ter atendido todo mundo, né? E a gente agradece pelas perguntas. A gente sabe que esse tema ele sempre abre aí diversas dúvidas, justamente porque são particularidades diferentes dos imóveis, né? Derivan, tem uma pergunta aí? Manda, Derivan. Escreve rapidinho aí. E aí, por conta dessa particularidade, não tem como, né? Não foi? Francisco Aguiar. Deixa eu procurar aqui, vou subir. Foi da outra live, eu acho, né? Olha o Foi. Chico Lucas aí, rapaz. Teve, deixa eu ver. Presidente do Intec aí. Aqui. O Ricardo, Fernando Finelli. tá botando. O Aguiar, tá aqui. Como cancelar Sim. uma certificação feita por outro profissional que não certificou o imóvel com os dados do registro correto? Eu respondi essa pergunta. Foi feita, mas foi na live anterior, Amorim. Foi. Ricardo, Francisco, eu vou pelo sobrenome. Tem mais alguém? Mais alguma pergunta aqui? Tá salvo, viu, Érica? A primeira parte eu já até postei. Vai ser Então aí, colocar lá no IGTV, tá bom? declaração. A declaração de cancelamento do GEL obrigatoriamente tem que estar com a firma reconhecida? Mas isso aí é uma burocracia, eu acho que até desnecessária, né? Porque a partir do momento que você, como profissional, está inserindo um documento em um sistema oficial, você está dizendo que aquilo é verdadeiro, né? Então, assim, todas as consequências, quem vai sofrer é o profissional, entendeu? Exatamente. Assim, por acaso, um proprietário chegar lá e perguntar quem foi que pediu cancelamento? Aí eu chego lá, tá aqui. Ah, mas essa assinatura não é minha. Aí quem que vai responder é o profissional. Porque foi ele que inseriu e declarou que aquilo é verdadeiro, né? Até porque Então, aqui, o seu certificado é único e intransferível, né? O seu token é seu. Se intransferível. alguém pegou o seu token para certificar alguma coisa, foi você que, de alguma maneira, né, foi responsável por essa. A mesma coisa também para RTs, né? Outro dia houve um debate sobre isso, porque alguns cartórios estavam solicitando autenticação da assinatura do profissional, mas não cabe porque a RT só quem faz é o profissional. E se houver alguma medida aí errada, a culpa é toda do profissional porque ele liberou o acesso. Exatamente. Daniela Barros, para uma unificação de imóvel é necessário ser feito o georreferenciamento das glebas que serão unificadas ou somente da área total unificada? Já respondi até essa pergunta também, né? Assim, para a gente, assim, se o proprietário for realmente dono das duas áreas, ele certifica o imóvel dele do jeito que ele quiser, né? Aí agora lá no cartório é que pode haver alguma divergência, ou, assim, uma discordância, né?
no fato. É para a gente, para o INCRA, pessoal, a certificação, ela é declaratória, né? Aquilo ali não gera dominialidade para ninguém. Então, você não é dono, só porque tem uma área certificada. Não. O cartório ele tem que dizer que você é dono daquilo, né? Isso. Top Geotecnologias. Existe normativo pelo INCRA para regularizar pequenas propriedades rurais? Bem, a gente está na iminência de sair uma lei, né? A gente teve a medida provisória 910, que ela caducou, né? Não foi votada, e a gente está esperando sair, já tem um projeto de lei, né, tramitando, e a gente está esperando sair, né? Tanto faz ser pequena, média, ou até grande, até 2.500 hectares, né? A legislação, isso é constitucional, né? Você consegue regularizar até 2.500 hectares, né? Uhum. De 0 a 2.500 hectares, né? Ok. O Jonathan, quando uma área está certificada e não existe um marco que não tem como reocupar, acho que como deve Pessoal, proceder? pessoal, esse negócio do marco, ele é muito subjetivo, né? Se tem o rastreio do lugar, porque o marco ele é muito vulnerável, né? Você implanta o marco num dia, você vai lá no outro dia, não existe mais marco. Então, assim, é bem difícil a gente comprovar que realmente teve marco mesmo. Assim, o interessante, o que importa é o rastreio, né? Se a pessoa tem aquele dado bruto do levantamento daquele vértice, então, assim, mas tem que cancelar porque não tem marco. Não, não é bem por aí, entendeu? Quando Não há é bem por aí. sobreposição por conta dessa ocupação em um marco que não existe, no caso? Mas será que foi por causa disso mesmo? Entendeu? Sei. Não dá para saber, né? É. Assim, e também, assim, se não tem um marco lá, como é que o vizinho vai saber que ele pegou o ponto ali? Então, assim, mas, assim, se a divisa é conhecida pelos vizinhos, acho que essa questão do marco, ela não interfere e nem justifica a gente proferir um cancelamento por causa disso. Ok. Camilo Carvalho, mas se o imóvel está no perímetro urbano e continua sendo utilizado para fins de agricultura, ele continua rural? Continua rural. O que interessa é o uso, né? Se ele utiliza aquele imóvel para fim agropecuário, né? Ele é um imóvel rural e pronto. Não interessa a localização, se está dentro, fora da. E como tem imóvel urbano também localizado na zona rural, né? É da mesma forma. Né? Certo. O Renato, da L5 Agrimensura, tem uma dúvida. Qual a utilização do arquivo Shapefile com as parcelas certificadas? Como é que eu não entendi? Qual a atualização do arquivo Shapefile com as parcelas certificadas? Ele está dizendo lá do i3gel, é? Lá do arquivo da URL? Do arquivo Shapefile com as parcelas certificadas. Eu não sei te dizer, Ricardo. Mas Eu vou deve ser. pedir para Deixa eu ele, falar disso. eu vou pedir para ele formalizar a pergunta dele melhor, que aí a Tá, gente lê deixa, depois. deixa eu falar aqui. É o seguinte, ó. O acesso ao banco, ele é público, ele é 100% público, entendeu? Então, assim, se você souber alguma coisinha de geoprocessamento, você consegue ter esse banco quase que instantâneo. Se você tiver é pouquinho, é coisinha, você copiar o URL lá no acervo fundiário e você tem o banco lá no seu software de sistema de informação geográfica. Uhum. Você tem lá, é quase que em tempo real, sei lá, 3 horas. Antigamente era 3 meses, entendeu? Assim, se uma pessoa certifica um imóvel agora, sei lá, 2, 3 horas depois, ele já está naquele banco, entendeu? E você tem esse banco online, né? E público para todo mundo, entendeu? Que todas as informações que são lançadas no banco, ela é pública.
Entendeu? Todo mundo tem que saber, assim, claro que algumas informações não vai ter, né? Como o CPF do proprietário, esse tipo de coisa que ultrapassa a lei de informação. Né? Certo. Marcos Renan. Estou fazendo um gel e as medidas do imóvel é todas em um município. E pelos dados do IBGE, está 80% em outro município. Vai ter que ser 2 gel? Eu até respondi essa pergunta já, né? Ele disse que está todo em um município. Se está 100% em um município, o que é que você vai fazer? Você vai informar que está 100% naquele município. O que é que o cartorário vai fazer? Ele vai averbar a sua certificação na matrícula atual, vai encerrar e vai comunicar a outra comarca, né? Eu acho que já foi bem explicado isso aí. Ítalo. O imóvel tem área menor que 100 hectares e já foi retificada a área no registro de imóveis. Como ficará a certificação, já que tem uma diferença da área georreferenciada para a área certificada? Bom, bem, é o seguinte, que abaixo de 100 hectares não é nem obrigatório, né, fazer a certificação. Mas um conselho que eu dou é que todos façam a certificação, porque aqueles que possuem imóveis menores podem e vão ser prejudicados no futuro, porque tem uma área que já conseguiu até registro imobiliário, que é vizinho seu, que pegou um pedaço da sua área, por exemplo. Que assim, fisicamente lá não é, né? Mas ele já registrou, já fez transações naquela área. E assim, por isso que eu digo que é importante todo imóvel ser certificado. Mas pela legislação é só acima de 100 hectares. Ok. O Gilson Vasconcelos. Sobre a utilização do ponto tipo P, é obrigatório a inserção de marcos se não foi uma mudança de confrontantes? Ó, se é ponto P, não precisa botar marco, né? Já, ele, por nomenclatura, ele já diz, né? Ponto P. Ele não tem marco. Ele não é materializado, né? Ele é só rastreado. Fernando Chinelli. Qual a diferença entre georreferenciamento urbano e rural? Porque um é do imóvel rural e outro é imóvel urbano, Fernando. Só muda. Não, é o seguinte, ele está falando em normativo, eu acho, né? Assim, de legislação. Assim, o imóvel rural, ele tem uma legislação específica que é a certificação, né? O georreferenciamento urbano ainda não tem, ainda estamos esperando o SINTE, né? A integração dos dados rurais com urbanos ainda. Aí vai precisar mudar muita coisa no Brasil ainda para a gente conseguir fazer. Isso aí ainda, né? O SINTE, o Sistema Integrado lá de Imóveis Rurais com Urbanos. Certo. Adriano de Carlos, parabéns a todos os profissionais. Obrigada, Adriano. Valeu, Adriano. Um abraço. Maria. Uma área foi desmembrada e já certificada. Quando for registrar o restante da área, que é menos de 100 hectares, precisa ser georreferenciada? Boa pergunta. Todo imóvel que saiu de uma área certificada, ela deve ser certificada. Ah, mas é 0,001 hectare. O imóvel dela que saiu essa área estava certificado? Estava. Então ele vai ser certificado. Obrigatoriamente tem que ser certificado. O Isaac Rodrigues, quanto tempo leva para cancelar uma certificação feita no CIGEF em razão de desmembramento? Se tiver tudo certinho, não é para demorar nada, né? Para demorar só o tanto que o analista leva lá para analisar as peças técnicas que ele mandou, né? Não tem um tempo médio, não. Ok. Toposerve. Pode pontos flutuantes em limite natural? Pronto, o limite natural, ele pode, assim, não pode, né? Mas ele pega aquele ponto flutuante dele e utiliza como um vértice virtual, por exemplo. Porque é o seguinte, ele não tem uma precisão para ser um ponto P e nem um ponto M, mas ele utiliza aquele ponto flutuante como virtual e qualquer coisa ele manda esse rastreio para a gente, né?
sem prejuízo nenhum, né? Assim, acho que não tem problema, não. Ok. O Jorge, se eu ocupo um marco já existente de outro profissional, quando vou certificar o imóvel da sobreposição, o que fazer? Na verdade, você não tem só que reocupar o imóvel, né? Como eu falei no início, você tem que ocupar o imóvel, verificar se dá menor ou igual a 50 centímetros dele. Se der menor, você utilizar a coordenada do vizinho. E a nomenclatura do vértice também, entendeu? E como obter a coordenada do vizinho, Ricardo? Pronto. Como eu disse, se você tiver um pouquinho de conhecimento de geoprocessamento, você pode utilizar lá no banco, né? Pegar tudo no banco. Ok. E aqui no banco é a forma oficial, né? O banco oficial. É oficial. Matos, qual a orientação que o INCRA Piauí deu aos cartórios em relação às divergências de área registrada por área mensurada? Pronto, eu também acho que até respondi essa pergunta, né? E, assim, não há limites, né? Eu acho que foi a primeira pergunta foi até eu que fiz para. Por bem, assim, não há limites, né? É importante o cartório ele ver que que se trata do mesmo imóvel. Né? Ok. O Irislo. Boa noite. Se eu for fazer um desmembramento de uma área, de uma unidade produtiva em 10 partes, será aberto 10 matrículas no nome da unidade produtiva para depois transferir para os parceleiros? Assim, depende muito do cartório, né? Assim, eu acho que se já tem um parcelamento feito, já pode abrir matrícula já para o nome de quem vai ser, né? Aí tudo depende do cartório, né? Que aí ele teria que abrir obrigatoriamente a escritura, né? Mas depende do cartório, né? Se quiser passar para o nome do proprietário atual para depois transferir também, eu acho que ele já pode fazer isso direto, né? Sem problema. Uhum. Simone, como proceder quando o imóvel passa a ter mais de uma parcela e uma dessas resulta em uma área inferior à unidade mínima de fracionamento, parcelamento? Pronto. Beleza, boa pergunta. Você vai pedir autorização para o INCRA para registrar abaixo da fração mínima de parcelamento. Quem faz isso é o cadastro rural. Aí você vai justificar, dizendo que passou uma estrada e descontinuou o seu imóvel e precisa registrar aquele imóvel. Claro que você precisa, porque você é dono, né? Quem não registra não é dono, né? Já dizia o pessoal aí. Você pede autorização lá para a gente lá, que a gente verifica, né? Aí vai verificar se a estrada cortou o imóvel e a outra parte é abaixo da fração, a gente autoriza, sim. Mas precisa da autorização do INCRA, né? Para essa autorização do INCRA para ela registrar abaixo da fração. Tá, É ok. isso. Ricardo, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui e também está faltando 10 minutos para essa live encerrar, né? Beleza. Então, acho pertinente a gente aproveitar esse tempo para dar as considerações finais, as suas palavras, tá bom? Beleza. É o seguinte, eu queria agradecer aqui a. Travou, não acredito. Hã? Não Travou bem ouvi. na hora. Queria agradecer. Beleza. Eu queria agradecer aqui o convite aqui da APEAG, né? Através da Daniela, né? Que entrou em contato comigo e perguntou se eu topava fazer e tudo mais. Quero dizer que estou aqui, Daniela, oficialmente pelo INCRA, representando o INCRA. Okay. Foi até notícia lá na Intranet, né? Que é o interno da gente lá no Brasil inteiro. Teve vários colegas aqui do Brasil inteiro aqui que eu vi entrando aqui. Agradecer o pessoal que participou, né, com pergunta, com apoio, né, dizendo que parabenizando a gente pela iniciativa e mandar um abraço aí para os colegas aí que eu não falei o nome, não falei o nome de ninguém aqui porque a gente teve aqueles problemas no começo, né, que fugiram do controle da gente, né? Não,
mas quem E, sabe é ao vivo, né? exatamente. Se fosse gravado, seria até mais fácil, né? Que a gente não teria problema técnico nenhum, né? Uhum. Então, agradecer aí os colegas que participaram. Vi muita gente aí do INCRA, tanto daqui como de fora daqui, né? Que os colegas eu conheço. Muito oficial registrador também. É importante que a participação deles, porque é aquele negócio, é um processo, né? A certificação é um processo, que ela tem que ter começo, meio e fim. E assim, e os colegas aí que fizeram perguntas, né? Parabenizar de novo aí o Dia do Engenheiro Agrimensor, né? Parabéns aí pra gente, profissional da área, né? Uhum. E é isso. Que Gostei muito bom. da live. Quem quiser tirar alguma dúvida lá, me procura lá no INCRA, ligando lá pro INCRA. Quem tem meu telefone já sabe também, pode entrar em contato comigo também, eu atendo todo mundo. Tá Se bom. eu Vou demorar te um pouco a marcar aí no atender, é porque Instagram. Vou te tá marcar. jóia. Pessoal Se, te seguir. se eu demorar muito tempo para responder, porque realmente eu estou ocupado. Mas manda uma mensagem lá no WhatsApp, manda um áudio, que eu, quando tiver um tempinho, eu respondo. E respondo todo mundo, com o maior prazer do mundo. Tá bom. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que foi de grande valia para não só para os profissionais, mas para os estudantes também, né? Porque a gente sabe que essa parte mais específica é um pouco complicada, né? E muitas vezes Uhum. visto após a prática em campo, né? Depois que se forma. Então, eu agradeço a sua presença. E quero parabenizar o pessoal e agradecer a presença dos nossos amigos, das pessoas que compartilharam, que deixaram aí o seu questionamento, que com certeza abriu aí a visão para outras pessoas, porque às vezes você não tem aquela pergunta feita na hora, né? E alguém Uhum. faz uma pergunta que também era uma dúvida sua. Então, muito obrigada pessoal. A PEAG agradece a participação de todo mundo. Para a gente foi um desafio fazer uma live, né? Realmente é um pouquinho difícil, a gente não sabe como que vai proceder, o que pode acontecer, mas eu tenho certeza que nós conseguimos desempenhar aí um papel muito bom. Agradecer aos professores que entraram, aos colegas do CREA, agradecer aos alunos que falaram, ao pessoal de outros estados que estão aí também, e a minha diretoria que apoiou totalmente e ajudou na realização dessa live. Então, um abraço. A live vai ficar aqui no IGTV e eu vou postar as duas partes também no canal do YouTube. E aguardem, daqui a pouquinho a gente vai divulgar uma nova live, tá bom? Fiquem ligados, sigam a APEAG no Instagram, divulga para o amigo, que a nossa intenção é expandir o reconhecimento da modalidade, tá? Tendo em vista que a nossa profissão é muito importante para o desenvolvimento e os bons trabalhos do Brasil, do mundo, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tchau, Ricardo. Tudo de bom. Valeu. Tchau, Tchau. gente.